Em um mundo envolto por palcos deslumbrantes, holofotes implacáveis e multidões que vibram em uníssono, é fácil se deixar levar pela ilusão de que o sucesso é construído apenas diante das câmeras. O glamour que preenche as redes sociais, os troféus exibidos em vitrines douradas e os contratos milionários assinados com canetas de luxo criam uma narrativa sedutora, a de que a fama é o destino final, o ápice do esforço, a consagração da vitória. Mas e se existissem histórias que nunca foram contadas? Histórias que não brilham, que não viralizam, que não ganham hashtags, mas que sustentam o que há de mais verdadeiro em um artista? No meio de tantos rostos maquiados, discursos ensaiados e sorrisos perfeitos, há corações que batem em silêncio. Corações que carregam promessas feitas longe do público, em lares humildes, em quartos pequenos, em sussurros entre mãe e filho. Jeon Jungkook, o aclamado McKnight do BTS, é visto por milhões como um fenômeno global. Cantor, dançarino, produtor, ícone de moda, inspiração para jovens no mundo inteiro. Seus passos são copiados, sua voz é ovacionada, suas palavras viram manchetes. Mas por trás da grandiosidade do nome Jungkook, existe um garoto que começou a trilhar seu caminho com o que havia de mais puro, o desejo de retribuir. Muito antes da fama, antes dos aplausos, antes mesmo de saber o que significava ser um ídolo do K-pop, Jungkook fez uma promessa silenciosa, não ao mundo, mas a uma única pessoa, sua mãe. Uma mulher forte, resiliente, simples, mas de coração inabalável. Ela foi a primeira a ouvir sua voz, a primeira a ver sua dança desajeitada no corredor da casa, a primeira a dizer, você pode. E foi por ela que ele decidiu não desistir, mesmo nos momentos em que o corpo pedia descanso, em que a mente dizia, não aguento, em que a solidão o engolia no silêncio dos dormitórios dos trainees. A história de Jungkook não começa em Seul, nem nos palcos de premiação, tampouco no dia do debut do BTS. Ela começa muito antes, entre as ruas humildes de Busan, onde um menino franzino corria descalço, com os pés sujos e o coração cheio de sonhos que ele ainda não sabia nomear. O que ele sabia era que amava cantar. Amava ver o rosto da mãe se iluminar quando ele inventava melodias com objetos da casa, ou quando improvisava passos de dança na frente da TV. Ela ria, ela aplaudia, e cada riso dela era como um empurrão invisível. Vai, filho, você consegue. Foi nesse ambiente de afeto, esforço e esperança que Jungkook aprendeu o que é amor de verdade. Não o amor idealizado dos contos de fadas, mas o amor real, aquele que faz marmita com o resto da comida para garantir que o filho vá alimentado, que trabalha horas a mais para pagar a mensalidade da escola, que sorri mesmo quando tudo está difícil. Esse amor moldou Jungkook. Esse amor foi sua primeira melodia, e é esse amor, escondido atrás dos palcos, que explica muito do que ele é hoje. Não há como entender Jungkook sem compreender o elo invisível, mas inquebrável, que o liga à sua mãe. É ali, nessa relação silenciosa, que está sua verdadeira força. Enquanto o mundo gritava seu nome, ela cochichava conselhos. Enquanto ele tremia nos bastidores de sua primeira audição, era o olhar dela que o guiava mentalmente. Não havia plateia que valesse mais do que o orgulho dela. E foi com essa motivação que ele entrou de cabeça em um universo onde nada era garantido. A indústria do K-pop é implacável. As críticas vêm rápido. A comparação é constante. Mas dentro de Jungkook havia algo que não podia ser abalado. A voz da mulher que o criou. Era essa voz que ele escutava quando os dias eram longos demais, quando o frio de Seul parecia cortante, quando os treinos acabavam em exaustão. Era ela, sempre ela, a lembrança que mantinha seu coração aquecido, e era por ela que ele aguentava. Muito antes dos palcos lotados, das transmissões ao vivo para milhões e das estátuas de cera nos museus de celebridades, havia uma casa simples em Busan, onde o cheiro de arroz fresco se misturava ao som de risadas infantis. Era nesse lar, pequeno mas cheio de vida, que um menino chamado Jeon Jungkook começava a formar seus primeiros sonhos. Naquele espaço de paredes descascadas, onde a televisão era antiga e o ventilador fazia mais barulho que vento, havia algo que nem o tempo poderia corroer: o afeto. Jungkook cresceu cercado de um tipo de amor que não se aprende nos livros, mas que se sente no toque, no olhar, na presença. Sua mãe não tinha riquezas materiais, mas possuía um tesouro que muitas famílias milionárias jamais conheceriam: dedicação absoluta. Ela acordava cedo antes do sol, preparava o café, lavava roupas, fazia contas que não fechavam e, mesmo assim,
encontrava tempo para se sentar ao lado do filho e escutá-lo cantarolar. Cansada, sim, exausta muitas vezes, mas sempre presente. Quando Jungkook voltava da escola com os olhos baixos por ter sido tímido demais para responder uma pergunta em sala, era ela quem o fazia rir com piadas bobas. Quando ele falava que queria ser cantor, dançarino, artista, ela ouvia com atenção, não como quem alimenta uma fantasia, mas como quem reconhece a faísca de uma vocação. E essa escuta foi tudo. Em um mundo que silencia crianças sensíveis, ela o escutou. Em um universo que exige força, ela valorizou sua doçura. Foi ela quem fez Jungkook acreditar que podia. Ele não cresceu em um ambiente onde sonhos eram fáceis. Tudo exigia sacrifício. Um par de tênis novo era luxo. Sair para comer fora, um evento raro. Mas nada disso impediu que sua imaginação voasse alto, porque ela o fazia acreditar que ele era capaz. Era a mãe que dançava com ele na cozinha. Era a mãe que ria de seus vídeos bobos gravados com a câmera do celular. Era a mãe que, mesmo exausta, sentava para ver o filho imitar coreografias de boy groups. E com o tempo, aquilo deixou de ser brincadeira. Virou plano, virou propósito, virou vida. A decisão de ir para Seul foi difícil para ambos. Ele era só um menino, ela era só uma mãe, mas havia coragem nos dois. Ele embarcou em um ônibus com a mala nas mãos e o coração apertado. Ela ficou parada na calçada, acenando, tentando guardar na retina o último vislumbre do filho ainda menino. Em seu casaco, ele carregava um pedaço do mundo que deixava para trás. Uma carta. Escrevê-la tinha doído nela mais do que qualquer palavra poderia explicar, mas era necessário. Naquela carta, ela colocou sua fé, seus medos, seus conselhos e seu amor. Era uma despedida, mas também um lembrete. Você nunca estará sozinho. E assim ele foi, com 15 anos, sozinho, em uma cidade que não perdoa a ingenuidade. Dormia em colchões finos, dividia quarto com outros trainees, treinava até o corpo gritar de dor. Sentia saudade do cheiro da comida, da voz da mãe, da sensação de segurança, mas lia a carta todas as noites e chorava em silêncio, com vergonha de parecer fraco. O mundo estava pedindo demais dele, mas ele prometera demais à mãe para desistir. Cada passo dado nos estúdios frios de treino era, para ele, um passo mais perto de realizar a promessa que fizera com os olhos. Vou te deixar orgulhosa, mãe. Mas todas as noites, antes de dormir, ele lia a carta que ela escreveu. Já estava amassada, com as pontas gastas, manchada por lágrimas antigas, mas era sua âncora. As palavras dela ecoavam como um mantra. Mesmo que ninguém acredite em você, eu acredito. Você é minha estrela. Não deixe que o mundo apague sua luz. Foram anos de treinos duros, de testes, rejeições, dores no corpo e alma. Mas ele resistiu. Não por orgulho, não por vaidade, mas porque queria honrar o sacrifício daquela mulher que sempre acreditou nele. Queria fazer valer cada noite em claro dela, cada roupa costurada, cada prato preparado com amor. Quando o BTS finalmente debutou, em 2013, Jungkook tinha apenas 15 anos. Era praticamente uma criança tentando sobreviver em um oceano de expectativas. Os primeiros anos foram difíceis. Havia poucas vitórias, muitos comentários maldosos, críticas que pareciam golpes. Mas mesmo assim ele não reclamava. Estava focado, estava determinado a crescer, evoluir, a não desperdiçar a chance que teve. Ele aprendeu a cantar melhor, a dançar com mais precisão, a entender de produção de vídeos, a falar inglês, e sempre que podia, ligava para a mãe. Às vezes, apenas para ouvir sua voz, outras vezes, para contar de um dia bom, ou desabafar sobre um dia ruim. E em todos esses momentos ela repetia: "Estou aqui, meu filho, vai com tudo, eu tô te vendo daqui." Quando os lucros começaram a chegar, Jungkook não se empolgou com carros, roupas caras ou luxos. Sua primeira atitude foi cuidar de quem cuidou dele. Em silêncio, começou a enviar dinheiro para a mãe. Quando a casa precisou de reforma, ele se adiantou e cuidou de tudo. Quando ela teve dores nas costas, enviou uma poltrona de massagem. Quando ficou doente, ele pediu folga para ir vê-la. Tudo sem alarde, sem postagens, sem stories, porque aquilo era sagrado demais para ser exposto. Era um amor que não precisava de plateia. Jungkook costumava dizer aos mais próximos: "Eu só vou me considerar realmente bem-sucedido quando minha mãe nunca mais tiver que carregar uma sacola de compras." Enquanto o mundo imaginava que ele compraria um triplex de luxo em Seul, ele escolheu construir algo especial em Busan, uma casa só para a mãe.
Ele mesmo desenhou parte da planta, escolheu os móveis, decorou os ambientes e fez questão de caprichar na cozinha, porque se lembrava da frase que ela dizia quando ele era pequeno: "A cozinha é onde uma mãe passa a maior parte da vida." Não teve foto, nem entrevista, nem vídeo, porque aquela casa não era para o mundo, era um presente, um lar, um obrigado construído com tijolos e memória. Mesmo com o sucesso crescente, Jungkook mantinha seus rituais. Ligava para a mãe depois de cada show, mandava cartas escritas à mão em datas especiais, e mesmo do outro lado do mundo, fazia questão de estar presente, de um jeito ou de outro. Vários funcionários da HYBE relataram momentos tocantes. Após grandes premiações, como o primeiro da Daesung, Jungkook às vezes sumia por alguns minutos. Certa vez foi visto nos bastidores, sozinho, com os olhos vermelhos, segurando o celular e dizendo baixinho: "A gente conseguiu, mãe. A gente conseguiu mesmo." Nunca postou isso. Nunca fez disso um marketing, porque algumas coisas são grandes demais para a internet. Nas entrevistas, nunca falou sobre os gastos com a família. Nunca mencionou os remédios enviados, as contas pagas, os presentes que enviava. Quando perguntavam sobre o segredo do seu sucesso, ele respondia com simplicidade: "Minha mãe, ela é minha heroína." E era verdade, não havia script. Nenhum assessor de imprensa escreveu aquilo. Era só o coração de um filho falando. Durante anos, muitos fãs não sabiam da intensidade da relação entre Jungkook e sua mãe. Aos poucos, isso foi sendo revelado por entre pequenos gestos, histórias de bastidores, detalhes em entrevistas antigas. Quando perceberam, já era tarde. Estavam diante não apenas de um ídolo, mas de um filho excepcional. Jungkook sempre foi o Golden McKnight, o menino prodígio do BTS, mas acima de tudo era, e ainda é, um menino de Busan tentando fazer sua mãe sorrir. E conseguiu. Construiu um império, sim, mas construiu também uma ponte entre dois corações, o dele e o dela. Carregou os sonhos dela junto com os seus. E mesmo que tenha voado alto, nunca deixou de manter os pés firmes naquele chão simples de onde veio. Ele não apenas deu a ela o mundo, deu também o amor do mundo. E é por isso que, da próxima vez que você vir Jungkook brilhando no palco, lembre-se, por trás daquele olhar intenso, daquela voz poderosa e daqueles passos firmes, existe um coração que nunca se esqueceu de onde veio. Um filho que cumpriu sua promessa. Um menino que cresceu, mas nunca deixou de ser filho. Porque no coração de toda lenda existe uma história de amor. E para Jungkook, esse amor sempre teve um nome: mãe.